Weber Soares. Ortega y Gasset dizia que a clareza e a gentileza do filósofo. Assim, muito agradeço ao senhor a gentileza e sinceridade com as quais as aulas do curso de filosofia estão sendo dadas. Questões. 1. A reforma protestante está vinculada de alguma forma à mentalidade revolucionária? Segundo, qual a sua opinião sobre a obra Revolução e Contra-Revolução de Plínio Correia de Oliveira? Bom, então vamos para a primeira pergunta. A reforma protestante não é um processo unívoco. Houve várias reformas independentes e até antagônicas entre si. Tá certo? É proverbial, onde a disputa entre Lutero e Calvino, por exemplo. Né? Então, a reforma não começa como um movimento revolucionário. Por quê? Só há um movimento revolucionário onde há simultaneamente a proposta de uma mudança radical e integral da sociedade e a exigência de uma concentração de poder nas mãos do grupo revolucionário para poder realizar essa mudança. No caso, nenhuma das duas coisas existia na proposta inicial de Lutero. Ele queria apenas certas modificações, vamos dizer que não eram nem doutrinais, que eram modificações apenas disciplinares dentro da igreja. Tá certo? E lutou por elas. O desenrolar dos acontecimentos, quando depois alguns adeptos entusiásticos de Lutero começaram a fazer violências e ele teve que fazer uma aliança com a classe nobre, com a aristocracia, para poder, né, sufocar os excessos dos seus próprios discípulos, aí surge a ideia de criar uma sociedade nova. Quer dizer, seria uma religião alemã com uma nova fórmula de Estado alemão e de sociedade alemã. Então, aí virou, no fim, uma proposta revolucionária. Tá certo? O que não quer dizer que os elementos de protestantismo luterano que se expandiram para o mundo sejam também revolucionários. Não quer dizer isso. Mas dentro do contexto alemão, evidentemente foi. Né? O que foi uma proposta revolucionária desde o início foi o calvinismo. Calvino tinha ideia de remodelar totalmente a sociedade ao ponto de fiscalizar pessoalmente, quer dizer, a elite governante vai fiscalizar a vida privada de cada um e saber tudo. Quer dizer, não existia mais privacidade. Quer dizer, todos os pecados privados se tornam públicos. Né? E tem lá uma espécie de polícia da moralidade, que vira ao mesmo tempo polícia do pensamento. Então, é claro que isso é uma proposta revolucionária. Né? Por outro lado, Calvino também foi o sujeito que inventou os processos de mobilização da sociedade civil, como nós vemos hoje. Passeatas, protestos, etc, etc. Ele inventou tudo isso. Vamos dizer, ele inventou o PT, por assim dizer. Então, ali foi um negócio revolucionário. Na Inglaterra, a coisa foi mais ambígua ainda. Porque a reforma começa ali com Henrique VIII, o qual era católico e queria permanecer católico, de qualquer maneira. Ele não queria mexer na doutrina, não queria mexer na missa, não queria mexer em nada. Mas com o tempo a coisa foi. Os acontecimentos foram se precipitando. Né? E no fim veio um tal de Cranmer, e o Cranmer inventou o gramscismo, inventou a Revolução Cultural Gramsciana. Como é que você, através de pequenas mudanças, vamos dizer, no ritual da missa e no ensino da doutrina, então você ia mudar completamente a mentalidade e criar outra coisa diferente, outra situação diferente. Ainda assim, a proposta do Cranmer não era revolucionária integralmente, porque não era um projeto integral de sociedade. Era um projeto de uma mudança profunda de religião, mas sem implicar mudanças, por exemplo, na própria estrutura do poder. Né? Então, aqui de todos os elementos do protestantismo, o que realmente a característica revolucionária é só o calvinismo e certos capítulos finais do luteranismo, tá certo? Que tiveram mais importância na Alemanha do que no resto do mundo. Né? Com relação à obra Revolução e Contra-Revolução, olha, eu acho que ele tem muita razão em muita coisa, mas ele não tem realmente. O problema desse livro do Plínio é que ele não tem o conceito de revolução. Ele acha que qualquer coisa onde houve derramamento de sangue, onde houve agitação, etc., é revolução. Fala, a coisa não é bem assim. Então,
Vamos dizer, esse livro é um livro intuitivo, ele pegou alguma coisa e essa alguma coisa existe, tá certo? Mas ele não chega, vamos dizer, a um nível de clareza crítica sobre os conceitos que ele está usando. Talvez tivesse faltado tempo, ele escreveu isso, já era velho, tá certo? E o Plínio não era, vamos dizer, um investigador, um cientista, ele era um doutrinário, era um cara que, vamos dizer, ele regrava a vida dos seus discípulos, né, de acordo com uma certa disciplina. Eu digo, se você vê tudo que a TFP fez, a TFP tentou copiar essas coisas do século IX, mas misturado com os elementos vamos dizer, da boa educação burguesa. E daí criou-se muitas vezes uma coisa caricatural. Então, quando você vê aqueles meninos tudo vestido igualzinho, né? Eu digo, mas você está falando de tradições, de coisa medieval. Eu falo, na Idade Média ninguém se vestia igualzinho. Não é isso? Também não falava igualzinho. Quer dizer, você tinha muito mais ênfase na expressividade do que na uniformidade. Tá certo? Então, o padre Paulo Ricardo, ele que diz que tem uns caras que eles são tão conservadores que eles querem conservar qualquer coisa que tenha sido da infância deles, tá entendendo? E tomam aquilo como se fosse a tradição de 2 milênios. Eu digo, isso aí é uma forma de idolatria, quer dizer, você está se apegando a certos elementos que são meramente saudosistas e que não são verdadeiramente da tradição. É isso? Então, quando nós lemos, por exemplo, os escritos de São Paulo Apóstolo, lido hoje, pareceria um sujeito notavelmente insultuoso e sem educação. Não é isso? Santo Agostinho, né? Aquelas metáforas contundentes que ele usa, as pessoas hoje, se falar como Santo Agostinho numa universidade, hoje eles te põem de lá para fora. Não é isso? E certos, né, meios religiosos, né? As pessoas viam chocadas, porque por exemplo você disse um palavrão, mas olha, mas eu li em São Bernardo, olha, os monges esforçados são como os bois que vão na frente abrindo a trilha. Os monges preguiçosos são o boi que vem atrás e come a bosta deles. E São Bernardo escreveu. Dissesse isso hoje numa igreja, batiam nele, né? Então hoje não pode falar palavrão. O que pode é dar comunhão para um traveco que está lá para gozar do culto, né? Traveco ostensivamente, quer dizer, um sujeito todo peludo, barbudo, vestido de freira. E eu vi o padre dar comunhão para ele, quando deveria ter rejeitado. Então, isto pode fazer, mas falar um palavrão não pode. Então eu vejo que, né, eu sempre que foi possível, eu defendi esta entidade, quando acusada injustamente disso, daquilo. Né? A TFP defendi muitas vezes, nunca foi membro, nem adepto, nem concordo com a estratégia deles. Eu acho que tem muito um elemento de, como é que se diz, saudosismo quase fetichista em torno dessa coisa, e o elemento burguês, que para mim é intolerável. Né? E se você quer agir como um nobre de antigamente, a primeira coisa, não seja um burguês.